Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos começar a falar sobre a Ásia, tá? Então, a Ásia, que é um continente muito famoso, tá? Um continente em que as pessoas conhecem principalmente por causa da China, do Japão e da Índia, tá? Mas também existem outros países e a gente vai começar esse assunto e vai percorrer esse assunto aí por algumas semanas, tá? Já digo de passagem que essa é uma das principais aulas, tá? Porque ela é bem introdutória. E aqui a gente vai começar a ter um vocabulário sobre a Ásia, que eu vou começar a repetir ele em várias aulas, tá? Para explicar a matéria. Então é muito importante que vocês prestem bastante atenção nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Vou começar, como sempre, né, dando aquela leitura, além disso, fazendo alguns comentários. Essa aula também tem mapa, tá? E a gente vai trocando informação sobre isso daqui em diante, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai começar a estudar agora é sobre as regiões da Ásia. Por quê? Porque a Ásia ela é um continente muito grande, é um continente muito diverso em todos os sentidos, tá? A começar pelas questões climáticas, as condições da natureza, do relevo, indo para a ideia também sobre as características das culturas, falando também sobre política, sobre economia, enfim, é um continente, né? Muito diverso e que a gente vai começar a estudar sobre as regiões, porque daqui em diante a gente vai começar a falar sobre as diferentes partes da Ásia. Então fica mais fácil, fica mais tranquilo de entender a Ásia quando a gente divide, quando a gente fragmenta ela e vai estudando parte por parte, tá? Mas de modo geral, vamos começar a falar sobre o continente antes de fato de falar sobre as regiões, tá bom? Então vamos lá, o continente asiático, ele representa a porção leste da Eurásia, tá? O que é a Eurásia? Vou pegar aqui o mapa, só um minuto. Então, pegar minha caneta. Então, aqui nós temos um mapa, né? Isso tudo aqui é o que a gente chama de Eurásia, né? Por quê? Porque é um continente, tá? Em que tem a Ásia e a Europa juntos. Ah, mas por que eles estão juntos e por aí vai? Teoricamente, né, a definição de continente que a gente dá de modo geral é a partir do momento que a gente tem uma grande porção de terra, né, cercada pelos oceanos. Acontece isso com a África, acontece isso com a América, mas no caso da Eurásia, né, era para ser um continente só. Mas por que teve essa divisão da Europa com a Ásia? Porque aqui nós temos uma cadeia de montanhas, tá, que a gente chama de Montes Urais, que é o nome dessa cadeia de montanhas, e essa cadeia de montanhas praticamente isola a Europa do resto do continente. Por isso que, considerando isso, também os fatores históricos, os fatores políticos, a formação territorial e uma série de coisas que a gente também vai ver quando começar a estudar a Europa, que separou, vamos dizer assim, a Ásia da Europa, né? Então, aqui nós temos a Ásia, né, que está na parte leste da Eurásia. Deu para entender? Então, aí. Então, voltando para cá, então o continente, né, asiático representa a porção leste da Eurásia, a grande massa contígua de terras formadas pela união dos continentes europeu e asiático. Beleza, tá? É um território de aproximadamente 44 milhões de quilômetros quadrados, então é o maior território continental que tem no mundo e equivale a quase um terço das terras emersas do planeta. O que são terras emersas? Que estão acima do nível do mar, porque as que estão abaixo são submersas, tá?
A Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países com características culturais e socioeconômicas distintas, né? Então, a questão de se ter um território muito grande favorece isso também, tá bom? E daí vem as regiões, né? Sul, Sudeste, Leste da Ásia, Ásia Central, Setentrional e Oriente Médio, tá? Que são as principais regiões da Ásia. Tem as sub-regiões? Tem as sub-regiões, mas vamos ficar, por enquanto, com essas regiões. A partir de agora, é muito importante vocês estudarem bastante e ter bem definida essa questão das regiões na cabeça de vocês, porque é esse vocabulário que eu estava praticamente falando que a gente vai ver daqui até o restante das aulas, tá bom? Então tá, então aqui nós temos um mapa, né, com essas regiões. Então aqui nós temos a Europa, né, então a Europa é a Europa mesmo, não faz parte da Ásia, tá? Nós temos aqui a África e mais para baixo nós temos a Oceania, que são os continentes adjacentes à Ásia, tá? E em colorido nós temos mesmo as regiões, tá? Então aqui nós temos o Oriente Médio, que é bastante famoso, bastante conhecido, né? O Sul da Ásia, o Sudeste Asiático, o Extremo Oriente e a Ásia Setentrional, que também pode ser chamada de ex-União Soviética. Por quê? Porque ali contém os países que na Guerra Fria compunham a URSS, tá? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Acabando a Guerra Fria, essas repúblicas se tornaram países independentes, tá bom? E agora vamos por partes, tá? Vamos começar pelo sul da Ásia, tá? Então vou voltar lá no mapa, onde que é o sul da Ásia? Aqui, onde que é o sul da Ásia? Sul da Ásia é o que está em verde, tá bom? Um dos principais países daqui é a Índia, tá bom? Então, peraí. Ó, o sul da Ásia é uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanhas, tá? Vou voltar para lá. O que isso quer dizer? Aqui, né, nós temos uma cadeia de montanhas, tá? Que é a chamada Cordilheira do Himalaia, tá? E é nessa cordilheira que nós temos, por exemplo, acho que eu cortei minha mão com papel, mas tudo bem. Então, é nessa cordilheira que nós temos o Monte Everest, né? Que o Monte Everest é considerado o maior monte em termos de altitude, né? E esse monte, ele acaba sendo foco, né? Praticamente da mídia, de documentários, de alpinistas, para tentar bater grandes recordes. Para quem chega no topo e consegue descer também. Tá? Então, além de ser uma área isolada por cadeias de montanhas, é uma população numerosa. Tá? Então, a Ásia como um todo, ela já é conhecida por ter uma população muito numerosa. A gente vai falar sobre população asiática mais para frente, mas eu já vou adiantando nisso, e principalmente nessa região, tá? Onde a gente tem, por exemplo, a Índia, né? Que a Índia, ela é um dos países mais populosos, né? Além disso, ela tem uma posição estratégica entre o Oriente Médio e a China, tá? Então, vou voltar para cá. Ó. O Oriente Médio tá aqui e a China, ela tá nessa região aqui, tá bom? E o que isso tem a ver com a importância disso e tal? Então, a China, né, ela tá se tornando o país mais potente do mundo em termos econômicos, né? Então, para ela, né, por exemplo, para ela escoar a produção dela, para ela conseguir se desenvolver, é importante que
que ela esteja em um lugar estratégico, né? Então, por exemplo, ali perto do Oriente Médio, nós temos os principais produtores de petróleo. E petróleo é o principal recurso energético utilizado no mundo. E o que se faz hoje sem energia? Então, só para vocês terem uma ideia que a localização ela é muito importante, principalmente falando na Ásia, tá bom? Então, ter essa posição, né, o sul da Ásia, ter essa posição estratégica entre a grande potência mundial asiática, que é a China, e onde se tem a principal região de petróleo, isso acaba sendo muito significativo, tá bom? Então, a China é uma das regiões mais importantes do continente na atualidade. A gente vai ter uma aula só sobre China e outra só sobre o Oriente Médio, tá bom? Além disso, no sul da Ásia, Índia e Bangladesh apresentam os índices de precipitação mais elevados do planeta. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que lá é uma das regiões onde mais chove no mundo. Quando chove é aquela chuva mesmo torrencial, é aquela chuva devastadora. Tá? Então aqui a gente já começa a entender melhor as características dessa região, né? Então, uma região muito numerosa, onde se tem uma população muito grande, e uma vez que se tem uma população muito grande e um fenômeno climático muito agravante, enfim, isso já diz muita coisa, tá? Então, estar numa região nessas condições, isso exige, né, de uma certa forma, que essa população ela tenha recursos, né, para conseguir sobreviver a isso, né? Da mesma forma que uma região onde costuma ter vulcanismo, terremotos e tal, uma região onde você tem umas condições climáticas, também demanda dos governos, demanda da população estratégias, né, principalmente de defesa civil, para que pelo menos essas chuvas não venham a se converter em catástrofes humanitárias, tá bom? Então, uma das regiões, né, que mais chove são nos Montes Cassi, né, que está ali entre as principais montanhas da região, onde se tem chuvas abundantes durante o verão e formação de florestas exuberantes. Então, quando a gente fala sobre formação de florestas, a formação de floresta, muitas das vezes ela é vista como recurso natural, né? O que é recurso natural? A ideia de se extrair, né? Principalmente falando sobre florestas exuberantes, né? Então, são florestas muito ricas em biodiversidade. Então, de se extrair esses recursos, né? Que muitas das vezes acabam fazendo parte ali da economia da região. Deu para entender? Ok. A próxima região que a gente vai é para o Sudeste, tá? Então, no Sudeste, a gente vai ter algumas características também, específicas, tá? Então, é a região da Península Indochinesa, tá? E algumas ilhas, tá? Então, por ser uma região de ilhas, ela concentra estreitos. O que são estreitos? São passagens marítimas que separa duas massas de terra ao mesmo tempo, que conecta duas grandes massas de água, como oceanos e mares, de grande importância geopolítica, por onde trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índico e Pacífico e entre a Ásia e o resto do mundo. Vamos pro mapa. Então, o Sudeste Asiático, né, como eu falei, é uma região de muitas ilhas, né? E aqui é a tal da Península Indochina, tá bom? E aqui nós temos diversas ilhas, né? E como estava escrito lá, Oceano Índico, aqui em cima Oceano Pacífico. Então, essa região aqui acaba sendo a região de muitos canais, né? O que são canais? São trechos mesmo, deixa eu mudar a cor. Não. Azul não.
não dá. Vamos ver. São trechos mesmo, né, onde você consegue passar, né, com navios, né, para fazer essa conexão entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Isso é muito importante, isso é muito estratégico, tá? Para fazer o transporte de mercadorias. Deu para entender? Então, essa região, ela traz essa principal característica, tá? E acaba sendo também uma região muito disputada em função desse benefício que ela tem de cortar caminho entre os dois oceanos, tá? Então fica muito mais fácil, por exemplo, né, pegar ali o Oriente Médio, né? O Oriente Médio é uma região de muito petróleo, né? Então chega aqui, né, com um naviozinho e pronto, vai embora. Ou então até mesmo para processos de importação, né? Por exemplo, você consegue fazer o caminho oposto para entrar nas regiões do Oceano Índico. Tranquilo? Então, voltando, já ali a gente vai para o leste ou para o extremo oriente, né? Onde que é isso? É o que está em amarelo, né? E é o extremo oriente, tá? Então, no extremo oriente, nós temos quem? A superpotente China, tá? Que é o país com maior extensão territorial do continente, uma das maiores do mundo, tá? E é uma região que desperta interesse, né? O extremo oriente, ele se torna uma região muito importante por causa da ascensão da China e pela sua influência no continente todo. Então, pode-se dizer que a China, ela praticamente domina o continente todo e até outras regiões também do mundo, tá? Então, nessa região, nós vamos ter o Planalto do Tibete, tá? Que é localizado na própria China, tá? Que tem uma altitude média que se aproxima dos 5.000 metros, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, ó, a média do relevo brasileiro é 800 metros. E o pico do Everest, acho que é 8.000. Então, só para vocês terem uma ideia da altitude desse planalto, tá? E nesse planalto, o ar rarefeito, o que é o ar rarefeito? Conforme a gente vai subindo na atmosfera, vai tendo menos partículas de ar, tá? Então, ele fica mais um ar raro, tá? Por isso que o nome é ar rarefeito, tá? Então, o ar rarefeito e o clima, né, que tem baixas temperaturas e ventos fortes, ou seja, quanto mais se sobe o topo das montanhas, mais frio fica. A galera que costuma viajar para a região serrana, né, Petrópolis, Teresópolis, sabe, Nova Friburgo, sabe que é uma região mais fria exatamente por causa da altitude, tá? Então, essa região, devido a essas condições de ter um ar mais rarefeito, inclusive dando uma curiosidade aí sobre o Monte Everest, né? Uma das principais causas de morte é a falta de oxigênio. Por quê? Porque para subir o monte, isso demanda muito esforço físico, claro. Além de ser uma região extremamente fria por causa mesmo da altitude, o ar rarefeito, ou seja, a dificuldade em si captar oxigênio da atmosfera, naturalmente falando, é muito difícil. Por isso que geralmente eles sobem com cilindros de oxigênio. Além de subir com cilindros de oxigênio, eles precisam saber regular a quantidade de oxigênio que eles precisam para conseguir fazer todo o percurso de ida e volta, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, tudo isso, todas essas condições tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais, tá bom? Nessa região. E o que também vai causar baixo índice de precipitação e pouca neve, ou seja, não vai ser uma região considerada chuvosa. Ora, vejam só, se no sul da Ásia
é uma região onde se tem as piores condições climáticas em termos de chuvas do planeta. Logo ali no Tibete, né, acima, a gente se depara com uma situação em que o índice de precipitação, ou seja, de chuva, é bastante baixo. Só para vocês entenderem como que é essa dinâmica regional da Ásia, né? E por isso que a gente fala que cada região ela é completamente diferente da outra. Apesar de ser o mesmo continente, mas elas são diferentes, por isso que elas são regiões, né? Porque a ideia de região é você juntar as semelhanças de um lugar, né? E comparar com as demais regiões ao entorno que são diferentes, tá bom? Outra região também que a gente vai ter, uma sub-região, na verdade, que a gente vai ter, além de ter o Planalto do Tibete. Ah, eu esqueci de ir no mapa. Onde que fica o Planalto do Tibete? Então, gente, o Planalto do Tibete fica aqui, né, mais ou menos nessa regiãozinha aqui, tá bom? Fica ali, né, é junto ali das cordilheiras, né, que tem naquela região. Cordilheiras é conjunto de montanhas, tá? Então, o Planalto do Tibete nada mais é do que uma montanha mais desgastada, tá bom? Mas, enfim, voltando pra cá. Então, a gente tá no Extremo Oriente, tá? Então, a gente tem a Península da Coreia, tá? Que a gente já tem ali uma apreensão gerada pela situação estável entre as Coreias do Sul e a Coreia do Norte, tá? Então, a Coreia do Norte, ela é comunista e, além disso, é um dos regimes mais totalitaristas que existem na atualidade. Então, tipo, é um lugar onde não se tem praticamente liberdade de imprensa, liberdade de expressão, de quase nada. Se tem poucas informações porque é um controle muito restrito, tá bom? Nessa região nós vamos ter também a Mongólia e o arquipélago do Japão, tá? Então tudo isso fica nessa região, tá bom? Então aqui, ó, peraí, então aqui nós temos o Japão e aqui nós temos as Coreias, tá? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Tranquilo? Sul extremo. Perfeito. E aqui a gente chega no Oriente Médio, tá? A gente vai ter uma aula só sobre o Oriente Médio, mas já que vou dar uma introduçãozinha, tá? Sobre o que é o Oriente Médio, tá? Então vamos lá. O Oriente Médio é uma região geralmente de muitos conflitos. Por quê? Porque tem muitas coisas no Oriente Médio que são disputadas em diversos pontos, do ponto político, do ponto econômico, social, por aí vai, tá? Então, vamos começar pela primeira questão, tá? No Oriente Médio é uma região, principalmente por causa de Jerusalém, que é uma cidade considerada santa para 3 religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo. Então, é uma região onde se convergem as 3 maiores religiões do mundo ao mesmo tempo. Além disso, como eu já havia falado, né, é uma região de amplas reservas de petróleo e gás natural, que são os 2 principais recursos energéticos que existem no mundo. Então, a gente vive um mundo onde tem muitos países que são industrializados, onde a economia ela praticamente depende isso, né, da infraestrutura produtiva, e é movida praticamente a petróleo e gás natural. Então, tirando isso, tá, a gente entra em uma crise econômica, uma crise energética, e é crise, né? Por isso que o nome fala, é crise. Já tiveram, na verdade, outras crises, né? Como, por exemplo, na década de 70, a crise do petróleo, uma coisa que eu também vou deixar para falar mais adiante.
Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Isso gerou uma reviravolta, né, na economia mundial. Então, só para vocês entenderem como que essa região ela acaba sendo uma região muito importante, tá bom? Além disso, é uma região de complexidade do ponto de vista político, tá? E é palco de conflitos e atividades de organizações extremistas, né? Ou seja, organizações, né, que usam da violência, tá? E muitas das vezes também da intolerância, tá? Então, é uma região onde é comum haver muitos atentados terroristas, tá bom? Por quê? Porque esses atentados, eles partem do pressuposto de imposição mesmo, né? De um Estado, de um governo, de uma legislação que atenda aos interesses, né? Dando o exemplo aí do islamismo, né? Do Estado Islâmico, que atenda aos interesses da linha mais radical dos... Gente, esqueci a palavra. Dos islâmicos, tá bom? Tranquilo? Beleza. Uma região também que é muito importante dentro do Oriente Médio é a Península Arábica, que é uma região de clima quente no verão e ameno no inverno, que tem aridez atmosférica, ou seja, escassez de chuvas, ou seja, mais uma região que tem escassez. Então, enquanto que no sul da Ásia a gente tem chuvas torrenciais, aqui a gente também tem escassez, formação de vastos desertos, tá? Baixa disponibilidade que favorece o desenvolvimento de formações vegetais. Então vamos lá, olha só, Oriente Médio. Tá pra cá? Não. Pra cá. Então, aqui rapidinho, olha só. É uma região onde nós temos 3 religiões, né, com princípios diferentes, mas com uma mesma raiz. Só para vocês terem uma ideia, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, eles seguem a origem da mesma forma, né? Que é na promessa de Abraão, né? E também a questão dos profetas que dizem que haveria um Messias. Enquanto os judeus, eles estão esperando até hoje, o cristianismo reconhece que esse Messias é Jesus Cristo e o islamismo reconhece que é Maomé, tá? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, o judaísmo ainda espera, os cristãos têm Jesus e os muçulmanos, né? Essa é a palavra que eu queria lembrar. E os muçulmanos, eles têm a Maomé, tá? Então, isso gera alguns conflitos no território, tá bom? Ainda tem o conflito do petróleo e, além de ter o conflito do petróleo, tem ainda o conflito do Estado Islâmico, né? Que é o principal grupo que faz, né? Ataques terroristas na região. E ainda nós vamos ter o problema da água. E além de ter o problema da água, o problema da biodiversidade, né? Porque muitas das vezes você tendo uma região de biodiversidade, você extrai madeira, você extrai matéria-prima, você extrai uma série de outras coisas para transformar aquilo ali em um produto, em uma mercadoria, tá? Mas o Oriente Médio eu vou falar mais adiante, tá? Outra região é a Ásia Central e Setentrional, ou ex-União Soviética. Então, pega ali a parte central e a parte norte, tá? Então, é uma extensa terra no sentido leste-oeste. Então, vou voltar aqui, ó. É a maior região, né? Pra dizer a verdade. E ela tem uma característica, né, histórica muito marcante, né? Então, em 1917, você teve a Revolução Russa, tá? Então, a Revolução Russa foi quando os trabalhadores russos, né, eles protestaram
contra o governo, tá? E dali eles formaram o princípio, a ideia do socialismo, né? Então, eles passavam, né, por uma crise muito forte. Eu vou voltar falando na Rússia mais pra frente, tá? Mas só para vocês terem uma ideia. Então, eles estavam passando por uma crise social e econômica muito forte, e eles decidiram, né, reivindicar o governo, né, da Rússia e tirar, né, um czar, uma espécie de imperador que já estava há muitos anos, né, há muitas décadas, na verdade, no poder, né, que foi passando o poder de uma família para outra. E daí eles estabeleceram os princípios do socialismo, tá? Que também a gente vai estudar melhor sobre isso daqui para frente, que é praticamente um sistema contra a propriedade privada, contra a desigualdade e a divisão de classes, né, que parte do pressuposto de que tudo que deve ser produzido, né, tem que ser destinado à classe trabalhadora. Enfim, foi um sistema que deu certo, né, por um tempo, mas isso a gente vai falar nas próximas aulas, tá bom? Então vamos lá. Então, em 1924, a gente tem a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, além da Rússia, outros países em volta, outras regiões também agregam, tá? E em 1991, né? Então a gente vai ter aí no meio dessa história o período da Guerra Fria, tá? Não vou entrar muito em detalhes agora na Guerra Fria, tá? Mas com o fim da Guerra Fria, a gente tem o fim também da União Soviética, e essa União Soviética, ela se desfaz. Nisso que ela se desfaz, a gente vai ter a emergência de 5 repúblicas independentes, tá? Sendo que a Rússia ainda vai se considerar um dos principais destaques e vai ter ainda o seu poder. Então, ali, né, a gente tem a China, né, que eu já havia comentado, e também temos a Rússia, que é considerada também uma superpotência asiática, fora o Japão, tá bom? Então a Rússia, ela vai ter um destaque político e territorial também muito grande, tá? Então ela vai exercer ainda essa influência. E também na Rússia a gente vai ter uma região que é chamada de Sibéria, que essa região, ela é tão fria, tão fria, tão fria, que chegou a virar uma expressão popular. Então toda vez que a gente quer se referir a uma região muito fria, né? Nossa, eu estou sentindo o frio da Sibéria. É em função disso, porque é uma das regiões mais geladas que nós temos do planeta, tirando o Polo Norte e o Polo Sul, tá? Tô falando mesmo que faz parte de um continente que é habitável, tá? Então ali da Sibéria a gente tem uma região fria, isolada, onde as médias de temperaturas diárias no inverno chegam abaixo de menos 50 graus, gerando acúmulo de neve, tá? Só para vocês terem uma ideia, o frio, assim, que a gente aguenta às vezes no Brasil, chega aí em média 3 graus, 2 graus, 0 grau em algumas localidades, tá? Chega assim em situações abaixo de 0 no Brasil, tá? Mas não é o ponto de ser menos 50, tá? Então, menos 50 seria o oposto do mais 50. Então, tipo, a temperatura média que a gente suporta aqui no calor, mais ou menos, é 35, 36. A pessoa fala, Rio, 40 graus, né? Porque já chegou a esse patamar. Então, só para vocês terem uma ideia, seria isso mais pro frio, tá? Então, assim, é muito, muito, muito frio, tá bom? Então, assim, a Ásia, ela traz todas essas características, ela traz todas essas características, né? Muito em função do seu território, né? Então, aqui, ó, tem até
já... peraí. Já tem até aqui exemplificado, por exemplo, ó, aqui é o Círculo Polar Ártico, né? Então, já é uma região, assim, extremamente fria. Aqui nós temos o Trópico de Câncer, né? Então, já é uma região bem mais quente. Então, só para vocês terem uma ideia como que ocorre essa variação de temperatura na Ásia. Deu para entender? Então, a gente começa nos aspectos naturais mesmo, propriamente dito. Eu já vim falando assim mais ou menos, né, sobre esses aspectos, mas agora eu vou me aprofundar, vou chegar mais para valer mesmo sobre esse assunto, tá? Então, o continente asiático se liga à Europa por uma grande faixa de terra e à África pelo Istmo de Suez. Vamos lá, pegar aonde que a gente tá falando. Então, aqui, ó, é o Istmo de Suez, tá bom? Inclusive, é uma das regiões onde mais passam navios no mundo, tá? Então, assim, é um canal, né? Da mesma forma que nós temos os canais ali no Sudeste Asiático, também nós temos um canal ali que passam bastante embarcações. Então, é uma região, assim, muito estratégica, tá? Então, a Ásia, né, como eu já havia dito, ela tem uma extensão territorial e isso se reflete também em enorme diversidade natural. Então, por aqui, né, já falei por alto, sobre clima, sobre o relevo, né, que nós temos muitas montanhas, nós temos regiões onde chove muito, outras que são desérticas, outras que são extremo frio. Então, tudo isso está num continente só, tá bom? E outra questão também, de quando a gente fala sobre aspectos naturais e que é muito diverso e que acontece isso na Ásia, são os limites. Então, por exemplo, ao norte nós temos o Oceano Glacial Ártico, ao sul nós temos o Oceano Índico, ao leste nós temos o Oceano Pacífico. A oeste, nós temos os Montes Urais, a Cordilheira do Cáucaso, o Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Canal de Suez. Então, o que acontece? Todas essas condições acabam ajudando muito nas estratégias geopolíticas, né? Ou seja, a Ásia ela está entre dois oceanos, né? Os dois principais oceanos do mundo em termos comerciais, né? Onde circulam bastante embarcações. Lembrando para vocês que o comércio mundial ele é muito forte. Aí voltando para as aulas anteriores que eu estava falando sobre o processo de globalização. Por que eu falei sobre o processo de globalização? Porque quando a gente tem essa interconexão dos lugares, né? A gente está falando sobre o uso, né, de tecnologias de embarcações, de monitoramento de GPS, tudo isso que traz mais dinâmica, traz mais fluidez ao comércio mundial, né? E os países praticamente eles se interconectam por causa disso. A maior parte das mercadorias que circulam no mundo é por via marítima, tá? Então, só para vocês terem uma noção disso, tá? Então, assim, estar perto desses dois oceanos é extremamente estratégico, da mesma forma que também está perto do Oceano Glacial Ártico. Por quê? Porque dá também para você subir, né, lá em cima, no Ártico, tá? Principalmente para fazer algum estudo, algum monitoramento, alguma coisa, tá bom? E ao oeste, nós temos todas essas formações, né, rochosas e também marítimas, tá? O Mar Cáspio, o Mar Negro, o Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho e o Canal de Suez, que são também mares extremamente importantes para a região e para a economia. Por quê? Porque é ali que nós vamos ter os principais portos, tá? Então, só pegando aqui, ó, de novo no mapa, né?
Então, aqui nós temos o Oceano Pacífico a leste, a sul o Oceano Índico, a norte o Antártico, e aqui nós temos uma imensidade, ó, de mares, de canais, tudo isso aqui é estratégico, tá bom? Além, né, como eu falei, aqui na Europa nós temos os montes Urais, tá? E nós temos também outras formações rochosas, como a Cordilheira do Cáucaso, que também tá por ali por perto, tá bom? Aqui nós temos um mapa de relevo, tá? Então vamos dar uma interpretada aqui nesse mapa. Deixa eu mudar a cor. Então, o que esse mapa aqui quer dizer? Então, esse mapa aqui, primeiro, é a Ásia, tá? Primeira informação. Ele tá muito no zoom. Então, aqui nós temos a legenda do mapa, que aqui a legenda vai dizer o que significa cada cor, tá? Então, cada cor dessa significa uma altitude, tá? Ou seja, a altura do relevo em relação ao nível do mar. Percebam só uma coisa, né? Quanto mais escuro, significa que é mais alto o relevo, tá? Então, obviamente, né, como eu falei, o sul, né, da Ásia, onde se tem a Índia, é um lugar extremamente isolado, né, por causa das cordilheiras aqui das montanhas, né, que nós temos o Monte Everest, nós temos o Planalto do Tibete, tá? Nós temos a Cordilheira do Himalaia, tudo ali, tá? E nessa região aqui nós temos o quê? Os Montes Urais e o Cáucaso, tá? Que também são regiões de muitas montanhas. Aqui também tem outras montanhas, tá? Só que dá para nitidamente perceber que a região mais alta é onde tá no marrom mais escuro, tá? Isso que eu quero que vocês percebam, tá? E isso vai explicar por que chove muito nessa região aqui, tá? Mas depois eu explico nas próximas aulas, que eu vou chegar mais a fundo ainda, falar sobre clima, falar sobre outras características, tá? Já o que tá em verde, tá? São as áreas de planícies, tá? São as áreas mais baixas do continente, tá bom? Isso que eu queria mostrar pra vocês. E agora vamos ler um pouquinho sobre relevo e hidrografia, já que eu trouxe isso aqui pra vocês, tá? Então vamos lá. A região da Ásia, né? Tô aqui toda hora falando relevo, mas ela também é muito rica em rios, tá bom? Então vamos lá. As grandes elevações, como o Planalto do Tibete e a Cordilheira do Himalaia, tá escrito errado, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, tá? Seria aí dos Himalaias, mas beleza. É onde nós temos as nascentes dos rios Gange, Indo, Mekong, Yangtze, que é conhecida como Rio Azul, onde nós temos a usina hidrelétrica Três Gargantas. Só para você ter uma ideia, é a maior usina hidrelétrica do mundo, tá? E Huanghe, que é conhecido como Rio Amarelo, tá? Então, o que acontece, cara? Rio é uma coisa assim, muito importante, né? Em qualquer lugar, porque é onde você pega a água, né? Então, tipo, mas eu tenho água encanada na minha casa. Ok, mas a água encanada da sua casa, ela tava numa estação de tratamento que foi pega de um rio, tá? Então, o rio ele é extremamente importante. E no caso, por exemplo, da Índia, né? O rio, ele também tem uma relação com o sagrado, né? Então, isso também acaba influenciando muito, né? Porque tanto na religião hindu como também na religião budista, que é uma religião que tem origem no Tibete, que está localizada na China, tem uma relação muito forte com a natureza. Então, por isso que
é muito importante para essas regiões, esses rios, além do desenvolvimento econômico mesmo e social. O Planalto do Tibete, que eu já falei para vocês, é também o maior planalto do mundo. E a Cordilheira do Himalaia, né, que era para estar escrito ali em cima, mas erros acontecem, é a mais alta cadeia de montanhas do planeta, né? Então, Cordilheira é coletivo de montanhas, tá bom? Onde nós temos um dobramento tectônico, choque entre duas placas tectônicas recente, então por isso que é a maior cordilheira do mundo, né? Porque ela ainda está em processo de formação, processo de formação há 50 milhões de anos. Só que 50 milhões de anos, considerando 4,5 bilhões que a Terra tem, é bastante avanço, tá? Como eu disse, né, cadeia em formação e pouco desgastada, ou seja, ela não sofreu tanto um processo de erosão, de intemperismo, de desgaste, se comparado com os outros relevos mais antigos, né, que existem no mundo, tá? Então, tem um grande número de montanhas com cume acima de 5.000 metros, então isso é bem elevado, tá? Como, por exemplo, o Monte Everest, né, que está ali na fronteira entre o Nepal e o Tibete, que é a região da China, ou seja, se é uma região também de formação recente, isso também significa que na Ásia tem terremoto. Inclusive, a Ásia está dentro do chamado Círculo de Fogo, ou seja, as regiões de maior estabilidade tectônica que tem no planeta e que acabam tendo intensos terremotos, tá bom? Então, como eu falei, o Monte Everest é o cume mais elevado do planeta, com 8.848 metros acima do nível do mar. Tá? Além disso, nós temos áreas litorâneas, tá? Que são ali, né, litoral próximo do oceano, né, regiões de planície, exceto no norte da Ásia. Por quê? Porque no norte da Ásia já é uma região mais congelada, tá? E é uma região de solos naturalmente férteis, tá? Então, o que isso quer dizer? Que as áreas litorâneas, elas são propícias para o cultivo. Então, vocês percebem aí a diversidade desse continente. Uma área que chove muito, outra área deserto, outra área que tem petróleo, outra área que tem solo fértil. Então, tudo isso compõe a diversidade da Ásia, tá? Além disso, nós temos a planície fluvial mesopotâmica, que é uma das principais, que é onde nós temos as bacias dos rios Tigres e Eufrates, que é um dos principais rios que nós temos também na Ásia, tá bom? Além disso, nós temos a planície fluvial indo-gangética, tá? Que é da Índia. O que é uma planície fluvial? É uma região plana onde nós temos rios, tá? Então, no Himalaia nascem os rios Indo e Ganges, que formam a extensa e fértil planície, tá bom? Esse rio é o principal rio da Índia e é um rio, né, onde as pessoas elas se banham bastante, e é muito comum se ver na televisão, né, sobre esse rio, porque existe uma série de festividades e tradições que envolvem o banho desse rio, tá? Além disso, nós temos a planície fluvial da Sibéria, a planície fluvial do norte e litoral oriental da China. Ah, professora, você vai ficar aí lendo um monte de planícies e tal. Gente, é só para vocês entenderem sobre a diversidade, né, que há de água na Ásia. Ah, professora, mas no Oriente Médio tem deserto, tem seca? Tem, tá? Então, essas regiões aqui que eu tô falando mais no sentido norte e sentido mesmo oriental da Índia, né? Onde fica lá. Da Índia não, gente, mas nem falar Índia. Da Ásia, onde geralmente fica a China, tá? O Oriente Médio é do outro lado, tá?
Nós temos o Mar Cáspio, que é o maior mar interior do mundo em extensão, e o Mar de Aral, onde o nível das águas vem sendo reduzido em função de projetos de irrigação implantados em seus afluentes. Ou seja, a gente está falando de uma região muito rica, tá? Daqui em diante, quando eu for dar aula, prosseguir, né, as aulas de Ásia, vou voltar tudo de novo, né? Voltar nessas regiões, só que mais devagar, tá? Para vocês entenderem. Então, isso é mais mesmo uma aula introdutória, para vocês pegarem um pouco, né? Qual é a dimensão, qual é a dinâmica e qual é a importância da Índia. Temos o lago Baikal, que é o maior lago do continente e o mais profundo lago do planeta, rico em biodiversidade, superfície coberta por uma camada de gelo durante o inverno. Beleza, o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês perceberam que a Ásia, ela bate recordes, né? Ela bate recordes de maior montanha, de maior planalto, de lago mais profundo, bate recorde em relação a diversas coisas, né? Região com formação de petróleo, região onde chove bastante, tá? Então é isso que eu quero que vocês comecem a entender, né? Além disso, é uma região muito estratégica, porque está entre 3 continentes e, além disso, ainda tem vários canais, né, que dá para passar e fluidificar o comércio internacional, tá bom? E daí a gente entra, né, já estava comentando sobre isso, mas agora eu vou comentar melhor sobre a instabilidade geológica da Ásia, né? Então a Ásia também é um continente onde se tem bastante terremoto e bastante vulcão, tá? Então vamos lá, diversas regiões do continente asiático estão localizadas nas proximidades das zonas de contatos ou limite entre placas tectônicas. Por quê? Porque as placas tectônicas que são os fatores mesmo desses fenômenos, né? Então a Ásia, ela é acometida por regiões de muita seca, regiões muito frio, região de muita chuva e região de muito terremoto e vulcão, tá? E aonde que geralmente acontecem, né, esses terremotos e vulcões? No leste e sudeste, tá? Por quê? Porque essas regiões integram uma das regiões de maior atividade sísmica do planeta. Atividade sísmica é terremoto, tá? E é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Que percorre aproximadamente a orla do Oceano Pacífico entre América, Ásia e Oceania. Ou seja, o nome do Oceano Pacífico, né, é um paradoxo, né? Porque diz que é pacífico, né, paz, mas na verdade é um oceano de muitas perturbações geológicas, tá? Então, grande número de vulcões ativos e maremotos ou tsunamis, ondas de grandes proporções, que se movem com velocidade até 800 km, estão nessa região, tá? E aqui apresento para vocês o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Então, aqui nós temos a Ásia, né? Especificamente o Sudeste e o Leste da Ásia. Aqui nós temos a Oceania, América do Sul, Central e América do Norte, tá bom? Só para vocês entenderem. Então, o que tá em vermelho aqui, ou em rosa, é o chamado Círculo de Fogo, né? Faz tipo como se fosse um círculo ou arco de fogo, tá? E tem esse nome de fogo, né? Por causa dos movimentos de placas tectônicas, onde nós temos a extravasamento, né, do magma, tá? Nem sei se essa palavra existe, né? Enfim, vocês entenderam. Através de vulcões e muitas das vezes terremotos também, tá? Às vezes acontece só terremoto, às vezes só vulcão, às vezes os dois juntos, tá? Então é uma área de extrema instabilidade e isso tem a ver muito com a Ásia, porque é comum a gente
ter notícias, né, de lá falando sobre esses fenômenos. Claro, não significa que só existe terremoto e vulcanismo no Círculo de Fogo. Não, existem também outras regiões da Ásia. Mas atualmente, né, as principais onde são mais intensos é no Círculo de Fogo, tá bom? Então aqui só para dar uma interpretada, né, a área do Círculo de Fogo e as principais fossas oceânicas. O que são fossas? São fendas, tá? Oceânicas, onde geralmente se tem a extravação, não, Jesus, eu não consigo mais falar a palavra, tá? Onde o magma extravasa, é isso que eu tô querendo dizer. Tá bom, gente? Então, nossa aula de hoje foi essa. Um beijo. Espero que tenham gostado.